Muito boa noite, hoje é dia 9 de dezembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar das atualizações supremas da Suprema Corte Brasileira, desde a carona de jatinho do Dias Toffoli até o novo Código de Ética para ministros que o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, quer colocar em prática. E tem também as atualizações para 2026, com a pré-candidatura espantalho de Flávio Bolsonaro à presidência da República. E ainda tem o quadro de toda terça-feira, o Descompliquês, onde eu tento traduzir algum conceito, um termo ou uma especificidade do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje, porque tem assunto. Como eu escrevi ontem na minha coluna de GZH, a vergonha no Brasil mudou de endereço. Ela deveria morar nos atos de imoralidade, mas ela não se encontra mais por lá. A cena da semana até aqui, e olha que hoje é terça-feira apenas, embasbacou o país todo. Um ministro do Supremo Tribunal Federal embarcando num jatinho particular de um empresário político, ao lado de Augusto de Arruda Botelho, ex-secretário da Justiça, na gestão do agora ministro do STF, Flávio Dino, quando ele ocupava o Ministério da Justiça. Acontece que o ex-secretário hoje é advogado de um dos investigados do caso do Banco Master, um caso que até as pedras do caminho sabiam que cedo ou tarde iria parar no próprio Supremo. Pelo que consta nos veículos de imprensa, no dia 28 de novembro, de manhã, Dias Toffoli embarcou rumo a Lima, no Peru, para assistir a final da Libertadores. O avião é de um empresário e ex-senador, o Luiz Pastore, o que por si só já não combina com a toga de um ministro do Supremo, né? E nessa mesma aeronave viajava também o Augusto de Arruda Botelho. Naquele mesmo 28 de novembro, à noite, o mesmo Toffoli foi sorteado relator do caso Master no Supremo. E na volta da viagem colocou sigilo absoluto sobre o processo e puxou o caso inteiro para ele mesmo. Tudo o que diz respeito ao Master passa, primeiro, pela caneta do Toffoli. A comprovação de que somos um país sem vergonha vem na resposta do ministro. Toffoli diz que o recurso foi apresentado depois da viagem, que não se falou sobre o processo a bordo e que está tudo dentro da liturgia. Pode ser, quem quiser que acredite que não falaram a respeito, mas o problema aqui não é só o que se prova em juízo, é o que se vê a olho nu. Um juiz que já anda há anos na borda da suspeição, que virou sinônimo de deixa comigo que eu resolvo, não se constrange em misturar a vida social e a sua posição no STF. Vira garoto propaganda do Supremo como um balcão de atendimento personalizado para quem tem jato, bons contatos e advogado influente. Num país com vergonha, um ministro da Suprema Corte nem cogitaria entrar nesse jatinho. E se por algum desvario entrasse, ele se declararia impedido de julgar o caso por respeito ao tribunal, ao povo brasileiro e a si próprio. Mas aqui não. Aqui o cidadão vai lá e ainda se defende, dizendo que está tudo bem. E quando alguém lembra que existem freios e contrapesos, a resposta não anima muito, né? Em teoria, seria a hora da Procuradoria-Geral da República pedir a suspeição ou o impedimento do Toffoli. Em teoria, realmente faz todo sentido, mas na prática a gente já viu esse filme inúmeras vezes e conhece o final, e ele é o mesmo sempre. E não é pessimismo, é histórico. O antigo procurador-geral Rodrigo Janot tentou mais de uma vez afastar Gilmar Mendes em casos em que o ministro tinha relação pessoal com réus e advogados. Em todas essas tentativas, o Supremo olhou para o outro lado e disse que não tinha problema nenhum. A mensagem é muito clara, né? Lá dentro ninguém mexe com ninguém. E é esse mesmo Gilmar Mendes que agora decide que só o Procurador-Geral da República pode pedir impeachment de ministro do Supremo. Deputado não pode, senador não pode, entidade não pode, o cidadão não pode, só o PGR tem a chave. E a história mostra que quando ele gira essa chave, quase sempre é para dentro, né? Nunca é para fora. O único personagem que não consegue ou não quer levar adiante uma suspeição evidente vira agora o porteiro único desse grande condomínio. O resultado é uma corte que concentra em si o direito de errar sem ser incomodada. Viaja de jatinho de político mesmo, julga o caso em que deveria se declarar suspeito mesmo, controla o sigilo do maior escândalo financeiro da década e ainda reescreve a regra sobre quem pode questionar tudo isso. É melhor ser ministro do Supremo do que ser Deus, né?
Enquanto isso, muito discretamente, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, tenta trazer um pouco de moralidade para uma corte completamente desmoralizada. Ele está trabalhando, antes mesmo desse escândalo do jatinho do Toffoli, na produção de um código de ética para ministros de cortes superiores. Todas as profissões têm um. Nós temos o Código de Ética do jornalismo, as empresas têm os seus códigos internos e os juízes, teoricamente, têm o Código de Ética da Magistratura Nacional. Ele fala de transparência e integridade, né, evitar situações que comprometam a confiança pública, e fala de decoro e prudência, comportamento público e privado compatível com a dignidade do cargo. Por isso que é teoricamente, né, porque ministros do Supremo aparentemente não se sentem obrigados a cumprir esse código da magistratura, talvez por entenderem que eles são muito mais do que juízes, né? Agora, o presidente do STF, o ministro Fachin, quer dar um passo a mais e importar o código do Tribunal Constitucional alemão. Regras claras sobre palestras muito bem pagas, qual o valor limite que um ministro pode receber por elas, as presenças em eventos privados de empresas que têm ações na corte e que vira e mexe terminam com o ministro cantando no microfone, o recebimento de presentes, as caronas em jatinho, quarentena depois da aposentadoria, limite de quanto se pode ganhar fora do contra-cheque do Estado e a obrigação de divulgar os cachês. Não é nada revolucionário, mas para um país que não tem o mínimo, soa como um sonho, né? Só que no Brasil a única coisa alemã que funciona mesmo é o restaurante Colina Verde em Nova Petrópolis. O resto empaca na nossa tenebrosa cultura política. O problema é cultural. Mal a ideia surgiu e já tem o centrão do judiciário irritado, dizendo que isso fere a autonomia do poder, engessa a corte e afronta tradições. Tradição, para mim, é comer rabanada no Natal, é procurar o coelhinho da Páscoa, é vestir branco no Ano Novo, viajar em jatinho com advogado de empresário que tem interesse no Supremo, palestrar em resort, patrocinado por gente que depois vai bater na porta do seu gabinete. Se isso for tradição, talvez seja uma boa hora mesmo de abolir esse costume. E a pergunta óbvia fica no ar. Se o STF já é tão ético quanto dizem os ministros que torceram o nariz, por que tanto medo de colocar essa ética no papel? Porque é tão difícil escrever em português claro. Não pode viajar em avião particular com quem tem processo com você. Não pode vender palestra caríssima para quem mais tarde vai subir na sua tribuna para pedir uma decisão. Num país em que o ministro diz que é normal pegar carona em jatinho ao lado de advogado de réu, qualquer código de ética vai enfrentar resistência. Talvez a medida mais urgente não seja importar a regra da Alemanha, mas importar um pouco da vergonha que faz a regra valer lá. Porque no fim das contas, quem não tem vergonhas não são eles, somos nós. Nós que ajudamos a naturalizar tudo isso, que ouvimos explicação técnica sobre sorteio, sobre liturgia, sobre autonomia do poder, e a gente finge que é normal um Supremo que pega carona em jato, que centraliza um escândalo bilionário em sigilo e ainda escolhe quem pode ou não bater na sua porta. Se eles já não têm vergonha do que eles fazem, o mínimo que nos resta é não perder a nossa vergonha ao dar nome a esse estado de coisas. É um Supremo descontrolado, autorreferente, num país que se acostumou demais a viver sem vergonha. E no andar logo abaixo da República sem vergonha tem pré-candidato à presidência tratando o eleitor como otário em culto evangélico em Brasília. Flávio Bolsonaro anunciou com toda a pompa que foi escolhido pelo pai, que está preso, para ser o candidato do clã em 2026. E no meio do discurso solta a pérola. A pré-candidatura tem um preço para ser retirada e ele vai negociar. Traduzindo em português, claro, a candidatura não é um projeto de país, é uma moeda de troca. É um plano para manter a relevância do pai como líder da direita brasileira, porque, evidentemente, a estratégia não é ganhar a eleição, já que Flávio é o filho mais rejeitado até mesmo entre os próprios bolsonaristas. O preço da candidatura pode ser anistia para quem já foi condenado pelo STF, pela tentativa de golpe, começando, claro, pelo pai, que, como eu disse, está preso e inelegível. É o filho do ex-presidente dizendo em voz alta que não entrou na corrida para convencer o eleitor, entrou para chantagear o sistema político. Só sai se o pai se livrar das penas e puder ele próprio concorrer. É bonito, né? Ele fala em mostrar um Bolsonaro mais centrado, fala em pacificação, em quimioterapia forte para salvar o país. Mas a quimioterapia, no fundo, é para curar o próprio sobrenome. Anistia para o 8 de janeiro, Bolsonaro livre, Bolsonaro de volta na urna.
O Brasil virou um laboratório de marketing dessa família. Você testa um nome, mede a rejeição, negocia no bastidor e, se precisar, retira a candidatura em troca de um bom pacote legislativo. Como se a candidatura do Flávio fosse um pavor muito grande do governo. A fala do preço foi tão escancarada que até aliados viram como desastrosa. Deixou à mostra, né, que o Planalto dos Bolsonaro está à venda ao melhor projeto. Um dia depois veio a tentativa do remédio. O senador diz que o único preço é Bolsonaro livre nas urnas e que não tem preço, que foi só uma metáfora. Sempre é uma metáfora, né? Só que quando você precisa de coletiva de imprensa para explicar que a sua candidatura não está à venda, é sinal de que a mensagem original foi muito clara. Ela soa exatamente como deveria. Eu tenho uma ficha para negociar, vamos ver quem paga mais caro pelo apoio do meu sobrenome. Só que pegou mal e ele voltou atrás. Enquanto isso, a tal unidade da direita está bem longe de ser consenso. Tarcísio de Freitas diz que tem lealdade inegociável a Bolsonaro e que vai apoiar Flávio, mas na mesma frase já lembra que tem também Romeu Zema, Caiado, Ratinho Júnior e outros grandes nomes, de acordo com o governador aqui de São Paulo. Os presidentes do PP e do União Brasil depois foram jantar na casa do Flávio, ouviram o projeto, comeram, beberam, conversaram e voltaram para casa sem bater nenhum martelo. Vão maturar a ideia, vão conversar com governadores, vão ver qual é o melhor cavalo para subir ali na reta final. Em português, claro, ninguém quer queimar cartucho com uma candidatura que, por enquanto, não é competitiva e nem pode ser levada a sério depois do que disse o senador. Por enquanto, quem fecha mesmo é só o PL do Valdemar Costa Neto. Se Bolsonaro falou, está falado. Michele já deu a bênção, né, nas redes, deseja que Deus conduza o caminho do enteado e, ao mesmo tempo, se afasta dos eventos do partido por suposta recomendação médica depois do racha público com os enteados no Ceará. No fundo, a novela tem vários públicos-alvo ao mesmo tempo, né? Para a base radicalizada, Flávio é o filho que vai resgatar o orgulho de ser brasileiro e redemocratizar o país contra o comunismo e o Supremo, o que é um delírio, já que Flávio foi um dos principais articuladores contra a CPI da Lava Toga no Senado, que foi uma das raras oportunidades que o Legislativo teve de fato, fiscalizar o Supremo. Para a classe política e para o mercado, ele tenta vender a imagem do Bolsonaro mais centrado, que conhece Brasília e negocia melhor. E para a plateia internacional, especialmente para o presidente Donald Trump, a mensagem é que a família ainda tem o sobrenome para leiloar, então não tira sanções tão cedo. No meio disso tudo tem um dado que ninguém fala em público, mas todo mundo conhece. Tudo que o Lula mais quer é encontrar Flávio Bolsonaro no segundo turno. É o filho mais rejeitado do clã, o mais marcado pelo caso das rachadinhas, o menos carismático da família. Se o adversário ideal do PT precisasse ser desenhado, o rascunho ia ser muito perto de uma caricatura do Flávio Bolsonaro. Num país com vergonha, um senador não subiria num púlpito para dizer que a sua candidatura tem preço. Mas aqui não. Aqui a pré-candidatura vira mesmo uma ficha de cassino, a anistia vira moeda de troca e o eleitor vira público de plateia. Para uma família que testa slogan, testa narrativa, testa nome e quer que a gente acredite que tudo isso é amor ao Brasil. Não é. Eles só amam a si mesmos. E olhe lá, se eles tratam a presidência como produto de gôndola, o mínimo que a gente pode fazer é não se deixar tratar como carrinho de compra. E lembrar na hora de ligar a TV, quem foi que disse em alto e bom som que tinha um preço para desistir de governar o país. E no Descompliquês de hoje eu te explico como é o processo caso o Procurador-Geral da República resolva pedir a suspeição ou o impedimento de um ministro do Supremo num julgamento. O caminho na teoria é assim. O Procurador-Geral da República entra no próprio Supremo com um pedido formal de suspeição ou impedimento contra o ministro, explicando por que ele não teria condições de participar daquele julgamento, naquele caso. E aí começa a piada. Esse pedido vai primeiro para o próprio ministro, que é obrigado a se manifestar. Se ele admite a suspeição ou se declara impedido, sai do caso e outro ministro é sorteado para o lugar. O que não faz o menor sentido, porque se nós chegamos ao ponto de o procurador-geral ter que pedir a suspeição, é porque o ministro já não se considera suspeito, né? Bom, caso ele negue, óbvio, o incidente segue em frente e vai para plenário. Aí os outros 10 ministros analisam o pedido e decidem se afastam ou não o colega daquele julgamento.
Se eles aceitam a suspeição ou o impedimento, o ministro fica fora do processo e um novo relator assume. Se rejeitam, ele segue normalmente no caso. E é esse o histórico que a gente tem das poucas vezes em que o PGR pediu suspeição ou impedimento de um ministro. Então, na teoria é muito simples, né? O PGR pede, o ministro se defende, o plenário decide. Mas na prática, quase nunca se chega nem a esse ponto. Os pedidos costumam morrer antes ou não são nem acolhidos pelo próprio Supremo. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite e até amanhã.